passe, não é? Então, a causa é essa. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 4. Que todos nós e que a gente possa ser instrumento de salvação. E eu não tenho nenhuma dúvida que esse momento aqui no culto. Amém. Mateus 5, 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Já faz alguns satisfeitos. A meta de ter fome e sede de justiça. Eu quero estar em justiça, tem por objetivo estar diante de Deus sem se sentir culpado, por não ser culpado. Um de vocês, por favor, abramos todos nós a Bíblia em Romanos 5:1 e um de vocês leia para nós esse texto. Romanos capítulo 5, verso 1. Pela fé, Deus faz com Deus. Não era possível por nós já fomos justificados. Então esse ter fome e sede de justiça como objetivo, como meta, eu quero estar em nosso lugar. Daí quando eu e você recebemos a neste momento justificados, tornados justos, ou seja, não justos por si mesmos, mas tornados justos por Deus. Amém, irmãos? Deus olha para Flávio, mas à frente de Flávio, Deus olha Jesus, que foi feito em Flávio e em você, justiça de Deus. Primeiro, eu ser justificado. Deus já fez em Cristo. E agora eu saio daqui, por essas portas, eu fui sedentário. Mas no mundo espiritual, Jesus está dizendo assim para mim e para você, que os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Serão plenamente saciados. Quanto mais possuem, mais querem. Ninguém pode saciar plenamente sua alma, mesmo tendo todo o ouro do mundo. Ouviram, irmãos? Ninguém pode satisfazer-se com coisas fora de Deus, porque tal pessoa continuará sempre evidenciando o desejo de ter sempre algo mais. Ainda que você diga como diante de tanto que você já tem. Tais pessoas que já tanto têm, elas raciocinam, não têm esse pouco mais. Eu permito que a insatisfação tome conta do meu coração. Eu lhe escutei uma vez aquela história de John Rockefeller, se lembra? Que se gastasse $150 mil por dia, a sua riqueza, se perguntaram a ele se na vida lhe faltou alguma coisa que ele julgasse que o tornou infeliz. Ele disse: saciar. Quem é salvo? Quando um homem abre o seu coração e recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele obtém tudo o de que ele as coisas. Siga um filho de Deus que aumente sua satisfação, porque é Deus mesmo quem nos salva e nos tem. Quem tem fome e sede de justiça será plenamente farto. Em primeiro lugar, na sua justificação pessoal. Abra novamente o livro de Romanos. Agora no capítulo 3. Livro de Romanos, capítulo 3, verso 24. Quem achar pode ler, mas leia do 24 ao 26. Romanos 3, do 24 ao 26. Sendo vivificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus,
Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador que tem fé em Jesus. Deus apresentou a Jesus como justo e justificador de todos aqueles que têm fé nele. Preste atenção no que eu vou dizer para você encarnar isso na sua caminhada cristã e no seu conhecimento de Deus e jamais esquecer. A situação é mais ou menos assim. Imagine Deus num alto e sublime trono e cobrando que cada um de nós compareça perante Ele como justo. E aí eu compareço diante de Deus como justo. Ele então olha para mim, pecador, e diz: você é culpado. Você está condenado em seus delitos e em seus pecados. Porque como humano, a justiça que Deus espera que eu apresente a Ele para eu ser justo é a minha justiça, a justiça humana, a justiça de homem, porque eu e você somos homens. A gente não vai poder apresentar diante de Deus uma justiça angelical. A gente não vai poder apresentar diante de Deus uma outra justiça de outra natureza que não seja a natureza humana. Então eu e você comparecemos diante de Deus e dizemos assim: olha aqui o meu currículo, olha aqui as coisas que eu tenho feito. E Deus olha e diz: não, isso não me impressiona, isso não me agrada. Está claro, irmãos? Cuidado agora que eu vou dizer. Deus pega então Jesus e o torna homem. Homem como eu e como você. E agora Deus pega Jesus como homem perfeito, justo, plenamente correto, impecável, o coloca numa cruz do Calvário, faz ele morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados, e diz assim: quem crer em Jesus, o justo de Deus humanizado, recebe agora sobre si, herda para si, recebe do alto a justiça humana evidenciada em Cristo, que é a justiça do próprio Deus. E aí, quando eu abro o meu coração e recebo a Cristo e compareço perante Deus para prestar contas da minha vida, a minha justiça humana apresentada não é a minha, mas a de Cristo, humano, que morreu em Calvário para perdoar você e para perdoar a mim. E isso agrada a Deus. E Deus olha então e diz: tornado justo por causa do meu filho, tornado justo, tornado inculpável, tornado perdoado, porque creu no meu projeto de justiça, abriu o coração e receber a Cristo, meu filho, como meu Senhor, como seu Senhor e como meu Salvador. É isso. O que significa que a justiça de Cristo nos foi imputada. Deus não mandou um anjo morrer por mim e por você. Deus mandou gente. Glória a Deus. Gente como eu e como você. E esse gente como eu e como você nos inspira a olhar para o que Ele fez e dizer: nele eu sou feito justo. E em segundo lugar, nele e pela minha fé nele, eu posso vencer as tentações como Ele também venceu. Quando você crê em Cristo e o recebe como seu Salvador e Senhor, Deus te olha como se a justiça de Jesus fosse sua própria justiça. E assim você está saciado da justiça de Deus. Sua fome e sede da justiça de Deus é resolvida em Cristo. Em segundo lugar, nós precisamos ser saciados de uma nova natureza de Deus na gente. Corra para Isaías 48, eu espero. Livro de Isaías 48.
verso 8. Isaías 40, verso 8. Pode ler, irmão, assim que você achar. Seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Guarde isso. A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus. Eu e você temos uma segunda necessidade. A necessidade de uma nova natureza. A palavra de Deus está contida nas Escrituras, está contida na Bíblia, mas a palavra de Deus é uma pessoa. E João chama essa pessoa de o Verbo que se fez carne. E João ali está se referindo a Jesus Cristo. Isaías está dizendo que seca-se a folha, cai a sua flor, seca-se a erva, mas a palavra de Deus, Jesus Cristo, permanece para sempre. Glória a Deus. Eu e você precisamos ser saciados de uma nova natureza. Eu e você desejamos nos desfazer, cuidado agora, de tendências pecaminosas que antes de conhecer a Cristo nós tínhamos. E que as realizávamos achando ser a coisa mais natural. Eu me despedia de 3 ou 4 pais quando eu tinha escola, lá na Abel Cabral. E aí eu não sei por que motivo, rolou uma conversa de infidelidade conjugal. E eu fui caminhando com eles para a porta e o papo rolou nesse caminhar. A gente teve uma conversa muito bacana com eles o tempo todo. Mas foi dali para a porta que rolou esse papo de mulher. Quando chegamos à porta, não sei por que paramos, aí um deles disse assim: que homem hoje não é infiel à esposa? Aí eu disse: eu. Glória a Deus. Eu não sou infiel, minha mulher. Glória a Deus. Aí 2 deles começaram a zombar de mim. Começaram a ridicularizar. Eu disse: que é isso, gente? Vai baixar aqui o padrão. Ele disse: eu não acredito que não haja um homem nessa terra que não seja infiel à esposa, que não tenha pelo menos uma vezinha. Claro que ali eu não podia tratar com ele da questão da infidelidade bíblica, que basta pensar. Jesus agravou o adultério, não foi? Ele disse: basta olhar para uma mulher e desejá-la no coração, já adulterou com ela, quanto mais ir para a cama. Então eu não ia tratar desse assunto teológico com eles, porque não era oportuno. Por que eu estou trazendo isso para vocês refletirem? Porque a tendência natural de gente que não tem a nova natureza é achar que naturalmente pecar é algo absolutamente aceitável. A ponto de esses senhores dizerem isso para mim. E eu poderia lhes falar de N outros exemplos. Mas eu estou te falando apenas esse. Porque um homem que conhece a Cristo deseja que a nova natureza que Deus lhe deu se implante, se evidencie. E ele deseja se desfazer de suas tendências que naturalmente ele evidenciava para pecar. Paulo, escrevendo a Tessalonicenses, diz assim: quem mentia... As pessoas acham que é normal mentir hoje. Já naquela época. Hoje não é diferente. Um pastor foi fazer uma visita na casa de uma irmã. Aí sentou-se assim no sofá. Aí um menino de 10 anos começou, ia para frente do pastor, ficava olhando para o pastor. Irmãos, se ela se aproximar, me digam que eu dou uma mordida. Aí ia para frente do pastor, aí ia para trás, e o pastor fazia assim, ele olhava para o pastor, ia para frente, tal, e não sei o que, e a mulher não descia, e aí finalmente a dona da casa desceu, aí ele começou a conversar com o pastor. Aí quando ela chegou assim, ele disse assim: engraçado, seu filho, ele não parava de vir aqui para frente, para trás de mim, para frente, para trás de mim. Aí ela disse assim: meu filho, você fez isso com o pastor? Eu estava procurando a segunda cara dele, porque a senhora diz aqui que ele tem 2 caras.
Coisas naturais. Às vezes dentro de nossas casas, comentários não como pastor, que eu sei que vocês me poupam e eu pelo menos espero isso. Orem por mim, pelo amor de Deus. Quando forem tentados a de alguma maneira me criticar de maneira negativa, pare, ore, Deus tenha misericórdia daquele homem tão limitado, tão pecador, tão necessitado da tua boa mão. Deus tenha misericórdia dele, mas cuidado. Porque a tendência natural nossa é um comentário aqui, outro comentário ali, outro comentário lá, outro comentário lá, e a turma pequenininha vai vendo e vai querer nos imitar. E por que eu estou contando isso de novo? Porque essa é a nossa tendência natural. Então quem tem fome e sede de justiça quer uma nova natureza. Quem tem fome e sede de justiça não quer mais mentir, não quer mais enganar, não quer mais ser avarento, não quer mais ser desonesto, não quer mais pecar. Quem tem fome e sede de justiça e que já recebeu a Cristo, quer a nova natureza de Cristo. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Quem conheceu a Cristo, quem recebeu a Cristo, deseja que seu corpo seja um tabernáculo santo onde Deus habita. Eu não quero mais entregar essas mãos para o pecado. Eu não quero mais que essas mãos acariciem mulher que não é a minha. Eu não quero que meus pés me levem para locais de prostituição. Eu não quero que meus órgãos sejam usados para o pecado. Eu não quero que a minha mente conceba ideias e projetos que afrontam a nova natureza. Quem conheceu a Cristo tem fome e sede de justiça de uma nova natureza. Meu amado, se há alguém que você conhece que não está vivenciando isso, é isso que eu já disse aqui uma vez, precisa rever se nasceu de novo mesmo. Botar na igreja, mas não nasceu de novo. Botar ouvindo sermão todo domingo, mas não nasceu de novo. Continua carnal, continua caminhando para o inferno. E a palavra, em vez de ser redenção, é juízo. É juízo. Ainda bem que a palavra de Deus tem esse propósito: ser salvação e ser condenação. Para que amanhã ninguém compareça perante Deus para dizer assim: ninguém me disse. Veja o que diz 1 Pedro 1,3. 1 Pedro 1,3 nos fala de algo muito especial. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo. Ele nos regenerou. Regenerar, gerar de novo. Aleluia. Quando eu e você conhecemos a Cristo, uma nova natureza nos foi dada. Uma nova natureza foi implantada na gente. Veja aí mesmo, pertinho, 2 Pedro 1,4, ele reforça isso. Aí pertinho, 2 Pedro agora 1,4. Quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas os torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Você e eu somos co-participantes da natureza divina. Eu creio. Em Eliseu não existe apenas a velha natureza, não existe apenas a natureza essencial com a qual ele nasceu quando Eliseu abriu o coração para Cristo. Glória a Deus. O Espírito de Deus passou a habitar o coração de Eliseu, passou a habitar a mente de Eliseu e passou a produzir em Eliseu a nova natureza divina. É o que o texto está querendo nos advertir, nos ensinar. Então eu quero pedir que os que estão aqui hoje à noite, famintos e sedentos da justiça de Deus, vamos sair juntos, eu e você daqui hoje, dizendo: Senhor, reflita em mim cada vez mais a tua nova natureza. Glória a Deus. Eu vou dizer de novo a vocês, eu sei que vai suscitar curiosidade em quem? Ela no caminho vai dizendo assim: você diz essas coisas, eu fico curiosa. Se Deus
não tivesse sido gracioso comigo e com você, eu imagino onde eu estaria hoje. É verdade. Pelo nível de conhecimento que eu tenho a meu respeito. É verdade, Jesus. Pelo potencial que eu tenho para rebelar-me contra Deus e desagradá-lo e cometer toda sorte de males. Se não fosse a graça dele, Obrigada, Deus. eu imagino onde eu poderia estar. É isso que a gente está falando aqui de nova natureza. Amém. Deus mora em você. Amém. Deus habita em você. Amém. A palavra de Deus diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, muito cuidado para onde vamos, muito cuidado com o que vemos, muito cuidado com o que ouvimos, para que a gente não entristeça o Espírito que mora na gente. Aleluia. Muito cuidado com o que pegamos, muito cuidado para os lugares para onde os nossos pés nos levam, muito cuidado com o que os nossos olhos veem, muito cuidado, porque o Espírito de Deus habita na gente. Amém, Jesus. Obrigado. Pastor, e os pecados que me perturbam hoje ainda, eles vão me perturbar até aquele dia, quando Jesus voltar e nos levar para a presença dele e nos colocar numa nova cidade chamada Nova Jerusalém, cujas portas, quando se abrem, não permitem que o mal entre. Aleluia. Mas somente os remidos Glória a Deus. e aqueles que vão receber vestiduras brancas, Aleluia. como eu, você e todos os que já receberam a Cristo como seu Senhor e Salvador. Quando esse dia chegar, aí não haverá mais pecado. Amém. Mas até lá, eu e você estaremos lutando com a nova natureza. E Paulo diz isso aos romanos: não reine mais em vocês o pecado mortal. Não reine. Paulo não está dizendo assim, o pecado vai desaparecer, mas ele está dizendo assim, que ele não predomine mais, que ele não reine mais, porque agora vocês têm sobre o pecado controle. Glória a Deus. Você um dia será sem mancha, Amém. inocente, puro, imortal como o próprio Deus. Eu espero que isso sacie você hoje à noite. Eu espero que isso satisfaça você hoje à noite. Talvez você diga assim: pastor, eu não tenho visto meus filhos ainda justificados. Eu quero animar você a clamar por eles. E peça que Deus os abençoe, como Deus abençoou Isaac através de Abraão. Peça que Deus os abençoe, como Ele abençoou a Jacó através de Isaac. Deus, o Senhor tem me abençoado, abençoe meus filhos, fulano, que ainda não te confessa como Senhor e Salvador de suas vidas. Talvez você deseje ver seus vizinhos salvos. Tenha fome e sede de justiça por eles. E quem sabe Deus não vai convertê-lo num instrumento de conversão, ensinando você a evangelizar. Por fim, que a Igreja da Graça saia daqui hoje com fome e sede de justiça em todo o mundo. Eu tenho uma boa notícia: um dia isso vai acontecer. Eu creio. Milhões de pessoas hoje rejeitam a Cristo, mas Ele tem um povo que não o rejeita. Aleluia. As grandes massas da humanidade no presente fogem dele, mas o Senhor conhece os seus. Amém. Glória a Deus. Você e eu podemos ficar tristes por causa de tantos sofrimentos que vemos na vida, tantos divórcios, uso crescente de drogas, corrupção generalizada, favelas e morte de inocentes. Quando eu vinha para cá, abri o UOL rapidinho, aí num morro do Rio de Janeiro, rolou um tiro, e esse tiro, bala perdida, bateu na cabeça de uma criança de 4, 5 anos, e essa criança veio a óbito, e rapidamente a população se mobilizou, e 12 ônibus foram queimados. Deus, o que está vendo? Como é que uma mãe pega um filho de 2 aninhos, de 3 aninhos, e põe no saco e joga no rio? Deus, o que está vendo? Por que tanto sofrimento? Um dia, o Evangelho cobrirá toda a terra
e o próprio Cristo virá pessoalmente. E o dia vem, quando Deus reinará sem rival sobre a terra. A Bíblia diz que o diabo estará preso por toda a eternidade. Glória a Deus. E eu quero que você também se sacie com essa verdade. Eu quero também que você saia daqui satisfeito com essa verdade. Um dia, isso que tanto eu tenho fome, e que eu sei que não vai acontecer nessa dimensão de pecado em que vivemos, um dia Cristo vai mudar essa história. Aleluia. Amém? Vamos colocar.